Crianças, boa tarde. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre os astros e a passagem do tempo, certo? Como é que os antigos contavam a passagem do tempo? Então, fenômenos cíclicos são eventos que se repetem de tempos em tempos. O dia e a noite, as estações do ano, os períodos de seca e de chuva, são alguns exemplos de fenômenos cíclicos da natureza. Vamos falar sobre os dias e as horas. Por que será que o dia é dividido em horas? Dividir o tempo apenas em dia e noite não é suficiente para que as pessoas consigam organizar sua rotina. O dia corresponde ao tempo aproximado em que a Terra demora para completar uma volta em torno de si mesma. É o que chamamos de movimento de rotação. Durante esse movimento, parte da superfície da Terra está direcionada para o Sol, onde é dia, e a outra parte não recebe a luz solar, onde é a noite. A primeira divisão do dia em períodos menores conhecida foi feita há mais de 3.000 anos pela civilização egípcia. Eles dividiram o tempo de um dia em 12 horas, entre cada nascer e cada pôr do sol. Os antigos egípcios usavam uma vareta fincada no chão e marcavam as horas através do comprimento e da direção da sombra projetada do sol. Essa vareta é chamada de gnomo. Então, aí do ladinho direito da tela, tem o conceito de gnomo. É um antigo instrumento composto de um ponteiro vertical que marca a altura do sol a partir da sombra projetada sobre o plano ou círculo horizontal. E também tem o ponteiro daquele relógio do sol, o número 2. Então, esse é o gnomo, né? Havia um problema em contar as horas por meio da sombra projetada pelo sol. O período de claro e de escuro de um dia varia com o passar do tempo e depende da região do planeta. Além disso, não era possível saber as horas durante a noite. Apenas quando foram feitos cálculos matemáticos para determinar quanto durava o dia, é que se pôde determinar exatamente em quantas horas ele deveria ser dividido. Assim, dividiram em 24 horas até os dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre as semanas e os meses? Outra forma que as pessoas encontraram para contar a passagem do tempo foi observar a mudança da aparência da Lua a cada dia. Essa mudança é uma mudança cíclica e gradual. 4 fases foram nomeadas. Um ciclo dura aproximadamente 29 dias, o período entre a repetição de uma mesma fase, ou seja, entre 2 luas cheias. Por exemplo, foi utilizado para determinar a duração de um mês. A aparência da Lua muda a cada dia e essas mudanças também são cíclicas. Ao perceberem isso, povos antigos empregaram esse fenômeno para dividir o tempo. Cada espaço diferente da Lua é uma fase, embora somente 4 tenham nomes próprios: Lua nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. O tempo entre cada uma dessas fases é de cerca de 7 dias, o que inspirou a criação da semana. Então, na página 129 do livro de vocês, vocês vão poder observar essas fases da Lua que eu estou falando aqui. Também nós temos o calendário, né? Que hoje, nos dias de hoje, a gente pode contar com ele para fazer a contagem do tempo, como também o relógio. Mas lembrando que muitos povos ainda usam os fenômenos cíclicos, que no caso é pela sombra do sol, pelas fases da lua, para contar o tempo. Então agora vamos treinar um pouquinho e realizar algumas atividades.